Olá, eu sou Arthur Camargo e começa agora mais um programa da série de entrevistas da TV Acadêmica do Unisagrado. Na edição de hoje, vamos falar sobre plantio de árvores frutíferas na nossa cidade. Nosso convidado é o professor Kalil Akskar, que é fundador do projeto Fruto Urbano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Kalil, toda a disponibilidade de você ter vindo até aqui à nossa universidade para bater um papo aí sobre o projeto. Imagina, eu que agradeço, Arthur, pelo fato do convite e pelo fato de poder estar aqui hoje, batendo um papo com vocês, trazer um pouco de talvez alguma luz para essas discussões aí e trazer também um pouco sobre esse assunto aí, que é um assunto tão interessante, um assunto tão pertinente para nós, né? Principalmente agora, nesse momento, né? Com certeza. De início, o que a gente gostaria de saber é um pouco mais sobre a trajetória desde o início, quando surgiu, como realmente surgiu o Fruto Urbano. Certo. O Fruto Urbano, ele é um movimento que ele começou aqui na cidade de Bauru, certo? Ele começou comigo e com o meu irmão, então eu e o Miguel, né? Nós começamos esse projeto de uma maneira muito despretensiosa, ou seja, a gente sempre morou aqui em Bauru, a gente cresceu na periferia de Bauru, então a gente começou a olhar um pouco para essa cidade onde a gente habita e começou a perceber que havia uma falta de árvores muito grande, né? Então a gente pensava que deveria ter muito mais árvores. E a gente sempre trouxe essa questão. Então, por que não ter mais árvores, né? E aí a gente começou a meio que fazer justiça com as próprias mãos, né? De uma maneira muito simples ainda, eu e ele, algumas mudas e tal. Essa ideia começou a se expandir, então as pessoas da minha família começaram a aderir também. Então essa que era uma coisa que a gente fazia ali, começou, então eu, meu irmão, minhas irmãs, minha mãe, a gente começou já a desenvolver isso. E aí começamos a chamar os amigos, né? Começamos a chamar os amigos, fazer alguns plantios e ainda muito pequenos ali, né? 20, 30 mudas, ainda uma coisa bem assim, bem simples. E aí nós começamos a pensar em como escalonar isso, ou como transformar isso num projeto mesmo de fato, né? Que tivesse uma página no Facebook, ou um site, ou uma forma de mobilizar as pessoas, né? E aí a gente começou a abrir essa ideia para alguns amigos, começamos a pensar num nome, né? E a ideia era exatamente essa mesmo, né? Fazer com que o meio urbano pudesse dar frutos, né? Então, fazer com que as áreas urbanas pudessem frutificar novamente, porque os lugares onde nós vivemos são lugares que no passado tinham muitas árvores e hoje não tem mais, né? Então, a ideia era essa, plantar fruta, construindo pomares, né? Plantando árvores frutíferas dentro do meio urbano e fazer com que, dessa maneira, as pessoas pudessem ter mais acesso a essas frutas e os animais também pudessem ter mais acesso a essas frutas aí. Os animais, os pássaros, né? E, enfim, uma série de outros benefícios, além de todos os benefícios das árvores, né? Como sombra, a redução das ilhas de calor, melhoria dos microclimas e tal. Bom, a coisa começou a se escalonar. E o Fruto Urbano, ele tem uma trajetória que é uma trajetória um pouco inversa, né? É uma trajetória que começa na prática e depois ela vai para o papel. Então, normalmente os projetos eles começam no papel, né? A gente escreve e depois a gente tem dificuldade para colocar aquilo em prática. O Fruto Urbano não, o Fruto Urbano começou agindo na prática e depois a gente começou a organizar isso no papel, desenvolvendo metodologia, trazendo um rigor maior para que o projeto pudesse funcionar. Então, assim, começa de uma maneira bem simples, a gente planta 20, depois planta 50, depois planta 100, e aí a coisa começa a escalonar, a gente planta numa vez 200 mudas, depois 300 mudas e chegamos a plantar 400 mudas numa manhã, né? Então a coisa vem escalonando. O projeto começou mais ou menos em janeiro de 2014. Então ele já tem um caminho aí, né? A gente vem aí trabalhando bastante e também com muitas dificuldades que são inerentes ao próprio projeto, né? Então, dificuldade de patrocínio, dificuldade de se manter, dificuldade para conseguir realizar as coisas. Então, a gente vai sempre se adaptando aí para que a gente consiga fazer a maior quantidade de plantios
possível na cidade, né? Sim, com certeza. Você disse que desde o início o projeto era algo bem ativo, né? Que existiam vários plantios no fim de semana. E desde o início da pandemia, eu gostaria de saber como realmente, quando explodiu a pandemia, como que o projeto vem tratando a pandemia desde o início, né? Certo. Como foi o andamento? Bom, o projeto, como eu disse para você, nós chegamos a plantar 400 mudas num dia, numa manhã, com uma parceria também com outra ONG da cidade e tal. A mobilização é uma coisa fundamental para o futuro urbano. Então, assim, tem que ter gente. Tem que ter aglomeração. Tem que ter gente, tem que ter muitas pessoas mobilizadas. A gente mobiliza as pessoas normalmente pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todas as redes sociais, né? Então, as pessoas são mobilizadas através disso. As pessoas vêm pro plantio porque as pessoas têm uma identificação com a natureza. Bom, então nós passamos a ser um facilitador para que as pessoas pudessem exercer o gosto que elas têm pela natureza. Então a ideia era basicamente essa, né? Fazer com que as pessoas pudessem utilizar o fruto urbano como um facilitador para que ela pudesse ter mais contato com a natureza. Legal, maravilha. Só que aí veio a pandemia, né? Então a gente veio escalonando ali, né? Fazendo muita coisa, conseguimos um veículo próprio e tal. E a grande possibilidade do fruto urbano, que é a mobilização, não é possível mais acontecer, né? Então, não é possível mobilizar pessoas, nem aglomerar pessoas, nem ter eventos muito grandes em relação da pandemia mundial que nós estamos vivendo. Então, é um momento que nós tivemos que diminuir muito nossas atividades. As nossas atividades eram feitas normalmente um plantio por mês. A gente tem, durante um ano, uma atividade muito maior nos períodos de chuva e uma atividade menor nos períodos de estiagem, né? Como o período que nós estamos vivendo agora. Nós estamos entrando agora na primavera e agora nós vamos entrar num período mais chuvoso, que é um período mais apto, né? Um período mais fértil para o plantio. Então, durante um ano aí, a gente organizava mais ou menos 12 meses, a gente chegava a fazer 7, 8 plantios aí por ano, né? Com a pandemia isso diminuiu muito, porque nós fomos impactados, porque a gente não poderia trazer mais ninguém. E aí, desde então, a gente começou a fazer eventos muito menores. Então, um evento do Fruto Urbano hoje, a gente reúne algumas 10 pessoas no máximo para plantar 20 mudas, né? No último final de semana, nós tivemos, junto com alguns funcionários do hospital de base, fazendo um plantio de 12 mudas, né? Então, é uma coisa muito menor por conta da pandemia. Nós temos agora alguma perspectiva de futuro, né? E agora a gente consegue olhar para esse horizonte e consegue perceber que as coisas estão começando a melhorar, ainda a passos lentos, a pandemia ainda não acabou, mas a gente consegue já perceber nesse horizonte uma perspectiva de melhora. Então, aí a gente tem um olhar bastante otimista para o futuro, que a gente vai poder começar a voltar a fazer isso, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer. Com certeza. Realmente acabou atingindo todas as áreas, né? Sem dúvida. E como o fruto urbano era algo que precisava da aglomeração, do contato com as pessoas para os plantios, acabou afetando também. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco vamos conversar um pouco mais sobre o fruto urbano e também sobre o corte das 44 árvores na Praça Portugal, aqui em Bauru. Estamos de volta com um programa acadêmico, hoje com a presença do Kalil Axer, que é professor e também fundador do projeto Fruto Urbano. Kalil, em várias fotos de plantios que tem nas redes sociais, tanto quanto Facebook, Instagram, a gente consegue pegar uma mensagem nas fotos sobre a realização da pessoa em estar plantando aquela muda, a felicidade da pessoa em estar plantando aquela muda. Como você e o seu irmão, que são fundadores do projeto, enxergam, como vocês vê depois, como que fica a realização da pessoa plantar a primeira árvore? E se realmente todos os plantios são as mesmas pessoas ou vai se renovando e tudo mais? Ótimo. Essa pergunta é excelente, Arthur. Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Por quê? Quando a gente
trabalha com o Fruto Urbano é um projeto que ele é feito a partir de voluntários, né? Então, assim, o Fruto Urbano não sou eu, o Fruto Urbano não é o meu irmão, nem ninguém da minha família. O Fruto Urbano é um movimento, né, que nós começamos e muitas pessoas estão junto com a gente. E todas essas pessoas são voluntárias, inclusive nós mesmos, né, somos voluntários. Então, assim, todas as pessoas que estão ali são voluntários, são pessoas que estão ali de livre e espontânea vontade, que acordaram no domingo de manhã ou no sábado de manhã e foram até lá plantar. Levaram seus filhos, levaram o cachorrinho, levaram a família inteira para ir lá, para plantar e tal, e é um momento muito, muito bom. Essas pessoas que estão ali, esse sentimento é um sentimento que está muito presente no plantio mesmo, de fato. A sua leitura é uma leitura correta, porque todo mundo que está ali está muito feliz por estar fazendo um bem muito grande para a natureza. Muitas pessoas relatam que a sensação de estar ali plantando uma árvore é uma coisa muito gratificante. Eu mesmo sou muito abastecido por essa sensação, sabe? É uma sensação muito gratificante estar ali, estar mexendo com a terra, estar plantando, de você ter uma satisfação muito grande sabendo que você está fazendo um bem e que você está fazendo a diferença. E aquela árvore que você está plantando, que está despejando ali todo aquele cuidado, todo aquele amor, aquele carinho e aquela possibilidade que você está fazendo ali, isso traz uma realização pessoal muito grande e traz um nível de felicidade bastante alto, né? Então, todos nós somos muito gratos por poder realizar esse trabalho e por poder facilitar que outras pessoas também possam realizar esse trabalho. A experiência de muita gente ali é a primeira vez que tá ali. Muitas pessoas estão com crianças, então a gente sempre tem esse cuidado de trazer as crianças. É muito importante que as crianças assumam essa responsabilidade. E essa consciência também de que, olha, nós precisamos fazer essa diferença. Então as crianças estão com os regadores na mão, estão com as pazinhas, né? A gente nunca deixa as crianças pegarem as ferramentas, né? Pelo fato de ser perigoso e tal. Mas as crianças estão sempre ali com os regadores, com as mudas, e elas se movimentam muito. Então, é uma realização muito grande e é uma felicidade muito grande. Algumas pessoas que começam aí nos plantios, elas querem ir em vários, né? Então, acabam acompanhando todos os plantios aí. E outras pessoas que chegam ali pela primeira vez também se sentem bastante realizadas. Por quê? Porque percebem que esse é um trabalho de baixo impacto, né? Não é uma coisa assim, você não precisa ter preparo físico, você não precisa ser, assim, muito, do ponto de vista de saúde, estar com a questão da saúde muito fortalecida. Você não precisa ter muito preparo físico para fazer isso. É uma atividade de baixo impacto e as coisas já estão mais ou menos organizadas. A muda já está ali, o regador já está ali, a pazinha já está ali. Então é um trabalho que vai demorar 5, 10 minutos no máximo, mas vai gerar um benefício para toda a sociedade, para toda a coletividade, que é muito grande, né? Então, eu acho que esse é um pouco do sentimento que é traduzido pelas imagens que vocês viram lá, né? Realmente dá para perceber pelas fotos a felicidade da pessoa em estar ali no plantio, com todo mundo em volta. Recentemente, nós bauruenses nos deparamos aí na Praça Portugal com um corte de 44 árvores com a justificativa de uma obra viária ali nas redondezas. Sim. Uma das justificativas da prefeitura é que haveria a compensação dessas 44 árvores com um plantio aí de 550 mudas. Certo. Queria saber de você um pouco mais sobre sua opinião sobre realmente o que aconteceu e também saber se existisse alguma fiscalização, alguma lei ambientalista mais rígida, se poderia ter sido diferente, como a sua visão sobre o assunto. Bom, legal, vamos lá então. Eu, assim, não faço parte da administração pública, o Fruto Urbano não tem nenhuma relação com a administração pública e nós somos uma ONG de voluntários, não recebemos nenhum tipo de recurso do poder público e tal, e não temos nenhuma ligação com o poder público. Bom, basicamente, nós nunca seremos a favor, nem nunca concordaremos com a supressão de nenhuma árvore, seja na construção da Marginal, seja lá na Praça Portugal. A gente nunca vai concordar com isso. É uma situação muito difícil para nós. A gente se viu estarrecido diante disso, porque isso tomou as mídias, as redes sociais, e eu fui acordado com as mensagens no meu telefone. Calil, você viu o que está acontecendo lá na Praça Portugal e tal? E aí a gente vai se inteirar um pouco do assunto, né? São 36 árvores nativas e mais 15 árvores exóticas, né? Então é um total de 51 árvores que foram suprimidas ali na Praça Portugal
para fazer uma obra viária, como você disse. Então, basicamente é o seguinte, nós temos uma construtora em Bauru que está fazendo um empreendimento imobiliário de torres, né, de apartamentos, que essas torres serão construídas onde era o antigo Luso, serão 7 ou 8 torres, se não me engano, tal. Então, isso gera um impacto muito grande, né? Quando eu tenho 7 torres de apartamentos naquele lugar, isso gera um impacto na vizinhança. Então, assim, é muito mais gente consumindo água, muito mais gente consumindo o trânsito, são muito mais carros na rua. Então, tem um impacto em todo o entorno. E nós temos em Bauru uma lei que é uma lei que foi feita em relação ao estudo de impacto de vizinhança. Quando esses empreendimentos vão acontecer, eles normalmente têm que oferecer uma contrapartida para o município. Então, o município vai, baseado nessa lei, trazer para essa construtora, olha, nós temos aqui um estudo de impacto de vizinhança que determina que você tem um impacto nessa região e precisa trazer uma contrapartida. A prefeitura normalmente direciona essa contrapartida, então a contrapartida pode ser para o DAE, pode ser para a Secretaria de Educação, pode ser para a SEMA, pode ser para várias áreas, pode ser uma obra viária e tal. E aí vai determinando essa verba aí, um tanto vai para cá, a contrapartida total é de tantos milhões, ou 1 milhão e tanto tal, e aí vai determinando tanto para cá, papai, e nós vamos apresentar essa obra aqui para vocês. A obra é uma obra importante, de fato, né? E só que nessa obra, para fazer essa obra, houve o corte de 51 árvores, né? O que, assim, do ponto de vista ambiental, para nós é um absurdo que isso aconteça, principalmente porque vende-se a ideia de que o progresso precisa se alimentar do meio ambiente. Então, o progresso se alimenta do ambiente e nós não concordamos com essa ideia. A ideia principal do Fruto Urbano é que possa haver o desenvolvimento que seja um desenvolvimento aliado à arborização urbana, né? Bom, tudo bem, isso aconteceu, essas árvores já foram cortadas, não tem o que a gente faça que retorne essas árvores para lá. Porém, uma grande coisa que está em questão nesse momento é a falta de diálogo do poder público com a sociedade. Por quê? Nós temos, esse projeto ele foi apresentado ao Conselho do Município. O Conselho do Município não é uma instituição deliberativa, mas sim consultiva, né? Esse projeto não foi apresentado no CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Desenvolvimento do Meio Ambiente, né? Então ele não foi apresentado no CONDEMA, ele não foi feita nenhuma audiência pública para que isso fosse discutido e trazido para a sociedade, né? E foi apresentada essa ideia da compensação de 550 mudas, né? Então, uma muda para cada árvore exótica, que foi retirada, e 15 mudas para cada árvore nativa. Então, fazendo a conta lá do 36 vezes 15 mais 15 e tal, dá esse número chega nesse número de 550. Só que aí são outras questões que aparecem. Então, beleza. A primeira crítica que todos os ambientalistas, não só nós, mas todos os ambientalistas estão fazendo para o poder público é: por que não houve diálogo com a população? Por que isso não passou pelo CONDEMA? Por que isso não foi discutido em audiência pública? Por que esse impacto não foi discutido com as ordens, com a Comissão de Meio Ambiente da OAB, com a Câmara Técnica de Arborização Urbana? Tem muitas entidades, com a USC, com a Unesp, né, com a Unisagrado, com a Unesp e tal, com as universidades. Por que isso não foi discutido com ninguém? Por que houve essa falta de diálogo? Ou por que não houve diálogo, né? Essa é a grande questão e esse é o grande lance envolvido. É uma obra importante, é uma obra que precisa ser feita, mas a que custo nós perguntamos, né? O custo será sempre o ambiente, principalmente essas árvores que foram plantadas ali naquela região na década de 90 mais ou menos e receberam um prêmio do Guinness por conta dessa Bauru recebeu um prêmio por conta desse plantio que foi a maior quantidade de árvores plantada em um dia numa cidade, né? E essas árvores faziam parte desse prêmio que Bauru recebeu do Guinness Book, né? O livro dos recordes e tal. Então, é uma série de questões que precisam ser levantadas. Sim, nós não somos a favor de que o progresso aconteça a qualquer custo. Nós nunca seremos a favor de substituir árvores nativas por asfalto, né? E nós entendemos que
benefício que as árvores têm para toda a coletividade, para todo o clima daquele entorno, é muito maior do que 300, 400 metros de asfalto. Por mais que isso tenha um impacto grande na região, né? Vai mudar toda a estrutura, a anatomia e a silhueta daquele trânsito ali, né? E a gente espera que mude para melhor. Inclusive, nós não temos nem nada contra a administração municipal. A gente quer que a administração municipal trate essas coisas, principalmente um assunto tão delicado quanto esse, que é a supressão de 50 árvores, né, de uma maneira mais transparente, que isso seja feito de uma maneira mais... Porque quando a gente olha para isso, né, a administração, ela diz assim, olha, vai ser uma obra coletiva, vai ter uma obra que vai ter benefício para todo mundo, desenvolve um processo e aí a autorização para que essas árvores sejam suprimidas, né? Então, a grande questão está aí. A falta de diálogo, a transparência, é isso que as pessoas estão cobrando, né? É isso que as pessoas querem. Realmente o que acabou faltando diálogo, se fosse algo mais conversado, algo avisado, seria algo menos impactante para todo mundo, né? E principalmente, Arthur, como que essa compensação vai ser feita? Onde que essa compensação vai ser feita? Como que ela vai ser feita? E como que nós vamos garantir que essas 550 mudas, elas terão sucesso, né? Porque a gente sabe das dificuldades do poder público, a gente sabe que essa obra é uma obra que está sendo financiada por uma construtora e pela iniciativa privada. Então, quer dizer, a SEMA vai conseguir se encarregar dessa compensação? Há o espaço para isso? Quem vai acompanhar essa compensação? Quais são os passos dessa compensação? Então, todas essas são perguntas que nós precisamos dessas respostas aí. E a prefeitura, bem como o poder público, precisa responder isso para toda a sociedade, porque todo mundo está carente dessas respostas aí, né? Certo. Primeiro eu gostaria de agradecer você por ter topado o nosso convite. Realmente acho que o pessoal que nos assistiu foi algo bem esclarecedor, algo produtivo. Você pode agora encerrar o Fruto Urbano, as redes sociais, tudo mais. Ótimo, excelente. A questão, então, é o seguinte, eu sou o Calil, faço parte do Fruto Urbano, nós temos a nossa página no Facebook, né, facebook.com/Fruto Urbano, acompanha a gente por lá, a gente está sempre divulgando as nossas ações por lá, estamos marcando os plantios por lá e a gente está aí na luta, a gente está recrutando os voluntários, estamos mobilizando as pessoas, porque o nosso objetivo fundamental é que a gente consiga trazer mais fruta, mais benefícios, mais árvores, mais sombras e mais pássaros para todo o ambiente urbano, né? Então, a gente está aí na luta por Bauru, contem com a gente e eu que agradeço de estar aqui hoje e de poder participar com vocês aqui desse bate-papo tão legal. Legal. Beleza? Muito obrigado também pela sua companhia. Até a próxima edição.